Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma Investigação Criminal. Eu sou o Léo Soares, um dos apresentadores do canal Operação Policial, e estou aqui na presença do delegado Bruno França. Ele que esteve à frente das investigações de um dos casos mais horrendos do nosso país, que foi uma chacina que aconteceu em Sorriso, no Mato Grosso, no qual uma mãe e suas 3 filhas foram vítimas fatais de um criminoso. A mãe, Cleci, e as filhas Miliane, Manuela e Melissa foram mortas de uma forma horrível dentro da sua própria residência, e algumas dessas moças ainda sofreram violência sexual. Nós fizemos uma live, à época dos fatos, em novembro de 2023, sobre o ataque em Sorriso, com o delegado Bruno França. Ele participou com a gente e eu convidei novamente para vir falar agora com mais detalhes e atualizações do caso. O que esperar daqui para frente, como que está o principal suspeito que é acusado dos fatos, que é o Gilberto Rodrigues, como foi o trabalho pericial. Mas antes de tudo, enfatizar e parabenizar o trabalho dos policiais militares, policiais civis, que prenderam logo de cara o principal suspeito e deram todo o suporte para aquela cena de crime, porque quando é um crime complexo, a polícia ainda sofre com os curiosos, com as pessoas querendo entrar na casa, os familiares das vítimas, enfim, tem que conter tudo o que acontece ali ao redor. Então o delegado Bruno França vai trazer para a gente aí todos os detalhes desse crime que aconteceu em novembro de 2023 em Sorriso. Mas como de costume, antes de começar a conversar com o nosso convidado, eu vou fazer uma audiodescrição do que acontece aqui agora. Eu sou o Léo Soares, entrevistador do canal Operação Policial, tenho cabelo curto preto, pele branca, barba e estou vestindo uma camisa social azul com detalhes em branco, uma calça jeans azul e um tênis cinza. Estou sentado em uma cadeira marrom. À minha frente, uma mesinha e uma caneca. À minha esquerda, uma luminária e uma grande televisão, a qual vemos o delegado Bruno França, já que a nossa entrevista acontece via videochamada. O delegado tem cabelo curto grisalho, pele branca, não usa barba e está vestindo uma camisa social cinza. Ele está sentado na sua sala na Delegacia de Polícia Civil de Mato Grosso. Delegado, seja muito bem-vindo ao nosso canal, é um prazer conversar contigo novamente. Digo, repito, ressalto, esse aqui é um dos casos mais chocantes que nós podemos falar, porque é tamanha violência, tamanha brutalidade, a gente não consegue determinar onde chega a crueldade humana. E quando a gente conversou na live, eu me lembro de uma frase que você disse que ficou muito marcada na minha cabeça, né? Que você e todos os outros policiais, investigadores que tiveram acesso ao local dos fatos, nunca mais serão a mesma pessoa, porque aquilo marca muito a vida da gente. Eu imagino a vida de vocês, policiais, que estão aí diuturnamente na rotina contra os criminosos, enfim, ainda tem que pegar esse tipo de caso. Então, doutor, eu quero que você conte pra gente o que aconteceu no dia 27 de novembro de 2023 na cidade de Sorriso. O que aconteceu com todas essas moças? Seja muito bem-vinda. Bom dia. Então, esse é um caso, né, que o pessoal já divulgou bastante, inclusive vocês já publicaram a respeito do que aconteceu. Assim como você disse, é um caso que mexeu muito com a cidade de Sorriso, tá? Mexeu muito com todos os agentes de segurança envolvidos na situação e, sem nenhuma dúvida, né, marcou a família das vítimas para sempre de uma forma praticamente irreversível, né? Eu repito, eu continuo dizendo isso, de que ninguém que participou dessa investigação vai nunca ser a mesma pessoa que era antes de ver o que nós vimos e de descobrir o que nós descobrimos, né? É um crime que, além de ser bárbaro, ele é inesperado, né? É uma coisa que não é comum. Tá em Sorriso, vocês sabem, nós estamos vivendo um problema de guerra de facções. Eu sou o delegado da divisão de homicídios aqui. Então, o homicídio em si como crime é uma coisa que, infelizmente, passou a ser parte da nossa rotina, mas nada parecido com isso que a gente enfrentou, né, no final de novembro de 2023 em Sorriso. Nós estávamos na delegacia de polícia, houve uma ligação de um colega do Corpo de Bombeiros, né? A notícia dada era tão absurda que o policial plantonista achou que não havia entendido o que o colega do Corpo de Bombeiros tinha dito, e a ligação não estava boa, e ele veio até mim e disse: ó, doutor, o colega do bombeiro ligou aí, mas eu não entendi bem o que ele falou, acho que ele se confundiu, ele está falando em 4 mulheres esgorjadas, eu não entendi bem. Eu falei: não, o colega deve ter confundido, ou então a gente não entendeu direito. Novamente a ligação foi repetida, e dessa vez com um sinal de qualidade, e quando ele disse o que ele tinha encontrado na casa, imediatamente nós suspendemos todas as atividades da delegacia de homicídio de Sorriso e nos deslocamos até o local do crime. Chegamos no local do crime, já havia uma pequena multidão na porta, bem como os colegas do Corpo de Bombeiro e alguns colegas da Polícia Militar.
Quando a gente foi entrar na casa, já pela janela externa, nós vimos que havia uma janela com sinal de arrombamento e por essa janela a gente já conseguia enxergar o corpo de uma vítima. O corpo numa situação completamente assim, assustadora. E ali a gente começou a ter dimensão da gravidade do problema que a gente tinha para resolver. Nós continuamos andando e ao abrir a porta da casa já foi possível visualizar mais 2 corpos. O colega do bombeiro nos informou que existia um quarto corpo no quarto, mais à frente. Todavia, quando eu analisei a complexidade da cena do crime, eu nem mesmo entrei na casa. Eu isolei o local completamente, sem nem ver o quarto corpo naquele momento, porque eu teria que andar pela casa para chegar até o quarto corpo. E eu não queria, né, naquele momento, correr nenhum risco de contaminação da cena do crime do ponto de vista pericial. Então, eu acreditei no colega, né, que já tinha visto pela janela o quarto corpo, isolei o local e aguardei os colegas da Politécnica. Nós ficamos ali, nós com os colegas da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, aguardando a chegada dos colegas. Nós informamos aos colegas a complexidade da cena do crime e o pessoal da Politécnica já chegou com reforço, eles chegaram em 3 peritos no local, né, porque geralmente só vai um perito, que é o perito plantonista, né? Os peritos que estavam de folga imediatamente se voluntariaram, né, foram como voluntários, não precisavam ter ido para trabalhar na cena do crime. E aí a gente inicia a investigação. A gente entra na casa, né? É visível o sinal de violência sexual em 3 das 4 vítimas. E a gente começa a tentar entender o que aconteceu. Porque a violência era muito grande. Era uma violência completamente desproporcional, até mesmo para casos de crime sexual com resultado de morte. É uma coisa que a gente não estava acostumado a ver. Na verdade, a gente nunca tinha visto. Não é que não estava acostumado a ver, nós nunca tínhamos visto nada parecido. E a gente chegou à seguinte conclusão, naquele momento ali, preliminarmente. 2 eram as linhas possíveis de investigação. Ou aquilo era um latrocínio que tinha desandado, porque às vezes isso acontece. Às vezes os criminosos, sob efeito de entorpecente, entram na casa para roubar, encontram meninas belas, bonitas, né? E acabam evoluindo, né? Existe ali uma espécie de progressão criminosa, que a gente chama no direito penal, para um crime de natureza sexual, com resultado de morte ou lesão grave. Ou se tratava de um crime puramente sexual, de um predador sexual mesmo, que entrou desde o começo planejando cometer os crimes de estupro e tudo mais. Como a gente reparou que não existia nenhum objeto faltando na casa, todos os celulares de valor, estavam reunidos do lado do corpo da primeira vítima. A gente olhou, joia, não tinha nada faltando, essa possibilidade do latrocínio foi descartada. E a gente focou unicamente na situação de ser um crime de natureza sexual. E aí, o que aconteceu? A gente olhou para o lado da casa, tinha uma obra, né, com diversos homens em idade sexual ativa trabalhando. Essa obra tinha um acesso fácil à casa, facilitado por um andaime, que estava sendo usado para rebocar uma parede, porque a casa que estava sendo construída do lado era uma casa mais alta do que a casa das vítimas. E aí, o que aconteceu, né? Tava lá, o coronel estava lá com a gente, o coronel Jorge Almeida. Falei, coronel, esse aqui é um núcleo de suspeitos que a gente tem que eliminar antes de seguir com a investigação para qualquer lado. E, assim, eu fui até mal entendido quando eu disse isso da primeira vez. Quando eu disse que aquilo ali era o perfil do criminoso, eu não estou dizendo que quem trabalha em obra tem perfil de estuprador. Eu estou dizendo que o perfil do criminoso eram homens de meia idade em idade sexual ativa e que pudessem subjugar fisicamente as vítimas. E encaixa perfeitamente no perfil dos trabalhadores da obra ao lado. Tanto que se mostrou ser correta a análise, né, posteriormente. E aí eu pedi ajuda ao coronel, porque a Polícia Militar estava com um efetivo lá para ajudar a gente, e a gente isolou a obra. A gente isolou a obra, falou, não entra ninguém, nem sai ninguém na obra. A princípio, nós reparamos que 2 trabalhadores não tinham ido trabalhar. Aquilo despertou uma certa desconfiança, porque naquele momento a brutalidade da cena era tamanha que nós entendíamos que era mais provável que existia mais de um agressor, né? Porque eram 4 vítimas, todas assassinadas, nenhuma delas ligou para a polícia. Então é uma coisa difícil, né? Mas não impossível de você fazer sozinho. Mas aí nós começamos a fazer as entrevistas com os
trabalhadores da obra. Isso, E isso, começamos isso, delegado, lá no momento ali, minutos depois. Não, imediatamente. Nós ficamos tipo 10 minutos na cena do crime e já nos dirigimos à obra. Enquanto eu estava terminando de analisar a cena do crime, os investigadores de polícia já tinham isolado a obra, que eu já tinha dado a ordem, e já estavam investigando os trabalhadores, um por um, né? E aí, o que acontece? Eu começo a analisar, porque na investigação de homicídio, a cena de crime é muito importante. Aí eu começo a analisar os vestígios. E me marcou muito que existiam várias pegadas não, várias impressões de calçado parcial, só que uma havia sido, o criminoso havia pisado numa poça de sangue volumosa, e no passo seguinte, ele deixou uma impressão perfeita do calçado, por completo, já não parcial. E ao analisar aquilo, o que a gente fez? Nós medimos os pés da vítima ali de forma grosseira, e concluímos que a pegada era do criminoso, que era uma pegada maior do que o pé das vítimas, das duas adultas. Então não havia possibilidade de não ser do criminoso aquela impressão de chinelo. E era uma impressão perfeita, né? A gente bateu foto, eu fiquei com aquilo na cabeça. E aí eu deixei os peritos trabalhando no local do crime e me dirigi à obra para me juntar aos investigadores. Quando eu saio da casa para me dirigir à obra, um colega de vocês da imprensa me procura e fala: doutor, existe uma seguidora minha que quer falar com você. Tudo bem, converso com ela. E assim, nessa hora, chega muita informação de muito lugar e você tem que acabar filtrando, né? Porque tudo a pessoa desconfia, às vezes acha que é, acha que não é. Só que essa informação em especial chamou a minha atenção, no meio de tantas outras. Porque a mulher disse o seguinte, a mulher falou, olha, ela não se identificou, só que ela disse o seguinte, o meu marido trabalha aí na obra. E ele me disse uma coisa que incomodou ele. Você vê que o trabalhador também tem um tirocínio, né? Mesmo não sendo policial. Com certeza. Ele me disse, doutor, que quando descobriram os corpos na casa, todos os pedreiros foram curiosos para olhar, menos fulano. Aí aquilo ali eu já fiquei incomodado com aquela situação. Porque, eu repito, isso não é natural, gente. E não tem nada de sádico nem nada. Essa curiosidade, ela é do ser humano. Você que está assistindo aí, você pode reparar, quando você está dirigindo e tem um acidente com aglomeração, sem você perceber, você diminui a velocidade do carro para olhar o que está acontecendo. Essa curiosidade, ela é da natureza do Homo sapiens, entendeu? Inclusive, alguns especialistas dizem que a curiosidade do Homo sapiens foi um dos motivos deles terem sobrevivido, não terem sido extintos como os outros humanos que surgiram na Terra. E esse cara não ia até a cena do crime, despertou a nossa atenção na hora. Porque por qual motivo no mundo uma pessoa vai ser tão desapegada assim de qualquer coisa que se falar que tem 4 corpos destroçados do lado da obra, a pessoa não vai pelo menos ali ver o que está acontecendo. E aí o que eu fiz? Aí eu chamei os investigadores de polícia e falei, nós vamos checar todo mundo, mas vamos ver aquele cara ali primeiro. Porque aquele cara ali nós temos uma atenção especial voltada para ele. E, delegado, de fato, esse fulano, ele estava mais afastado, estava longe dos outros trabalhadores? Não. Ele só se afastou no momento da descoberta em que os trabalhadores foram ver os corpos lá e ele não foi. E de fato ele ficou na obra mesmo. De fato ele ficou na obra mesmo. Isso. Depois desse fato, quando a polícia chegou, porque essa ida dos pedreiros ao local do crime, ela foi anterior à chegada da polícia. Entendi. Nós não estávamos lá. Entendi. E depois os pedreiros voltaram para a obra e ele continuou trabalhando. E quando a polícia começou a levantar os pedreiros, ele ficou ali no meio, como se estivesse ajudando, explicando, mostrando onde eram as coisas, participando em tese da investigação, ajudando os investigadores. E aí eu cheguei nele, aí perguntamos o nome dele. A partir do momento que ele passou o nome, nós analisamos, confirmamos que o nome dele era aquele. Aí a gente manda para a base, porque a Polícia Civil, quando ela sai para a rua, fica uma equipe na delegacia, com acesso aos sistemas, com tudo, nos municiando de informação. Esse é o modo de trabalho da Polícia Civil. A gente tem no celular muita coisa, mas nada se compara às pesquisas que você pode fazer de inteligência no computador. A gente manda o nome dele para a base e começa a conversar com ele. A conversa dele começou a não bater, nós fomos conversando, ele começou a entrar em contradição, né? E nisso veio uma informação para a gente, durante a nossa conversa, veio uma informação de que ele tinha 2 mandados de prisão em aberto, um por latrocínio e o outro por um crime idêntico ao que a gente estava lidando.
em Lucas do Rio Verde, ele tinha estuprado uma mulher e cortado a garganta dela. Por algum motivo milagroso, a mulher lá sobreviveu. Parece que um vizinho invadiu a casa quando ela estava gritando e ele não conseguiu terminar o esborramento que ele havia começado. E aí eu chamei o Márcio, que estava comigo, e o William, falei, ó, é o cara. Né? A gente já sabe que é o cara, só que a gente precisa de prova, a gente não pode prender o cara simplesmente porque a gente tem convicção que é ele. Vamos agora fazer o trabalho de polícia nosso. Nós reunimos todos os trabalhadores, com uma história, cobertura de que estavam investigando todos, mas nesse momento a investigação já estava individualizada no suspeito, a gente já não cogitava a possibilidade mais de ser outra pessoa. Aí a gente começou a perguntar a respeito, fizemos uma roda, né, como se fosse uma roda de debate com os trabalhadores, perguntar a respeito se ouviu alguma coisa, se não ouviu, quem estava, quem não estava. E aí a gente descobre que na sexta-feira à noite, que foi a data do crime, somente ele estava na obra, porque ele era o caseiro da obra. Né? E aí isso aí foi só terminando de fechar o quebra-cabeça. Nós perguntamos se ele tinha ouvido alguma coisa, ele disse que não, evidente que não era verdade, porque não tem como não ouvir, né, a gritaria que deve ter sido aquilo, porque a obra é colada na casa. E, por fim, eu pergunto a ele se ele já foi preso e se ele tem passagem na polícia. Aí ele mente que não, eu já sabia que ele tinha sido, foi preso em Mineiros, por latrocínio, Mineiros, estado de Goiás. Então, né, a gente já convicto 100% de que era ele, a gente passa alguma prova pericial para poder efetuar a prisão dele. Aí eu falei para ele, como você mora na obra, eu quero que você me leve até os seus pertences. Ele leva, chega lá, eu noto a ausência do chinelo e eu peço para ele o chinelo. Aí, a princípio, ele começa a negar que tem chinelo, a gente insiste, fala que não tem como você não ter chinelo. Você é pedreiro, você tira a botina, você fica descalço. Aí ele, com muita relutância, ele entrega o chinelo. Eu levo o chinelo até o perito. O Gledson estava na chefia da perícia. Esse é um momento que me marcou, vai me marcar pro resto da vida. E foi um dos momentos de maior alívio da minha vida. O perito ajoelhou do lado da impressão da pegada com o chinelo na mão, fez várias análises, e eu fiquei olhando aquilo, né, e eu muito ansioso, porque se o chinelo não batesse, ainda assim eu teria certeza que era ele, mas eu precisava de uma prova pericial para prender. E aí o perito vira para mim e fala, doutor Bruno, é o seguinte, não é que é o modelo do chinelo, eu estou te afirmando 100% que essa impressão é desse chinelo. Aí ele me disse, né, eu falei, mas como assim? Ele falou, olha, cada pessoa tem um peso, cada pessoa pisa de um jeito, uns para dentro, outra para fora, é como se fosse uma digital. E você vai pisando, ainda mais um terreno acidentado, o terreno vai fazendo marcas específicas no chinelo em regiões do solado, tipo lesões, marcações, apagamentos. E essa impressão é um carimbo desse chinelo. Foi esse chinelo que pisou aqui. Aí me deu uma sensação de alívio monstruosa. Eu saio da casa e, ao me aproximar dele na obra, eu já não pergunto se foi ele. Eu já pergunto, cara, por que você fez isso? Aí ele pegou e falou assim, aí ali ele percebeu que ele tinha sido descoberto. Aí ele falou assim, me desculpa, eu estava muito drogado. Eu falei, não, essa conversa aí ele me pega, pode ir descendo. Aí eu desci com ele lá para o fundo da obra. Aí chegou lá, ele já mudou o assunto, falou que tinha ido para roubar e que as mulheres atacaram ele e se defendeu, que é uma desculpa mais absurda ainda do que a primeira. E aí, como a gente começou a cercar ele, a população começou a perceber de que havia um suspeito identificado. E já começou uma movimentação aí de lixamento, que ele começou a preocupar a gente. Eu ia cometer um erro que o policial que estava comigo não deixou, né? Eu pedi uma algema, o policial militar para algemá-lo, e o policial falou, doutor, se a gente algemar esse cara, vamos matar ele aqui. Porque aí porque o pessoal estava desconfiado, né, de que era ele. Se a gente algema ele ali, ele certamente seria linchado e não tem como segurar. Quando vem uma questão multitudinária dessa, de gente, você não segura. E aí nós subimos com ele ali, colocamos ele na viatura, né? Eu comuniquei à irmã da vítima de que o suspeito estava preso e que havia confessado o crime. Ela se emocionou muito no momento, né? Foi um momento bastante difícil ali, porque eu suponho, né? Eu não consigo entender, porque eu nunca passei por isso, mas eu suponho que haja um sentimento de revolta muito grande, né? Porque é um crime que, em tese, não teria razão nem motivo de ocorrer. E aí a gente leva ele para a delegacia e efetua a prisão dele em flagrante. Na delegacia ele confessa com detalhes os crimes, ele contou algumas mentiras que a perícia esclareceu depois, né?
mas ele, sem nenhum tipo de remorso, confessa os crimes e está preso, está à disposição da justiça de responder a ação penal. E, doutor Bruno, nesse local da obra vocês encontram também algumas peças femininas, não encontram? O que é que aconteceu? Quando ele foi preso, eu comecei a perguntar para ele da faca e das roupas que ele estava usando na cena do crime. E ele começou a querer me enrolar. Doutor, rapidinho, todas as moças foram mortas por golpes de faca? Não, não. A menor de 10 anos, ela foi morta por esganadura. Asfixia por esganadura. O cara pegou as duas mãos e a estrangulou com as mãos, matou com a mão mesmo. O que que acontece? Quando ele começa a enrolar, aí eu peguei e falei para ele, falei, olha, eu não tenho interesse em conversar com você enquanto você não nos entregar as roupas e a faca. E aí ele falou, a faca tá lá, é aquela de cabo preto, eu peguei a faca na casa mesmo, que é um modus operandi semelhante ao de Lucas Verde, inclusive. E as roupas estão em um container da obra, numa caixa, atrás dos azulejos lá. Eu fui até a obra, voltei na obra, junto com o William, que é investigador de polícia. Achamos uma sacola. Nessa sacola estavam todas as roupas que ele usou com o sangue das vítimas e uma calcinha, que pelo tamanho, a gente supõe ser da menina de 13 anos, né? Pelo tamanho. E o que nos chamou a atenção, é que a perícia falou, é que a calcinha é uma calcinha que ele pegou limpa da gaveta. Não é a calcinha que a vítima estava usando. Depois que terminou o crime dos sequenciais estupros, tanto vivas quanto mortas, né, que a perícia relatou depois, que eles estuprou vivas, aguardou e depois as estuprou novamente quando mortas, ele, na hora de ir embora, pega uma calcinha da gaveta como lembrança e leva embora. Isso foi tudo apreendido e está no procedimento, está à disposição da justiça. E doutor, o que esse homem te diz? Ele em algum momento fala o porquê? Ele confessa, doutor, matei porque eu sou um predador sexual, porque tenho apetite sexual. O que esse rapaz te fala? Não. Ele, como eu disse, ele narrou o que aconteceu. Algumas coisas não foram verdadeiras, mas ele alega que entrou para roubar, e aí as mulheres acordaram, ele as matou, e depois, já que estava morta mesmo, ele as decidiu estuprar, que é uma coisa que a gente sabe que não é verdade, né? Analisando a dinâmica, analisando a perícia e analisando o histórico dele de predador sexual, né? Isso é o que ele alega. O trabalho da Politec, eu insisto em dizer que foi um dos maiores trabalhos periciais que eu já vi na minha vida, foi brilhante. A Politec, porque em Mato Grosso, a polícia científica, ela é separada da polícia civil. Em alguns estados, tá? Na maioria, a polícia científica ela faz parte da polícia civil. Em Mato Grosso, eles são um órgão autônomo, né? Os peritos, papiloscopistas, eles fazem parte da polícia científica e identificação, que é a Politec. Eles conseguiram demonstrar exatamente o que aconteceu na casa, de forma, assim, quase indiscutível. Inclusive no que diz respeito à cronologia das mortes, de como aconteceu. E você pode contar pra gente? Você pode trazer pra gente esse detalhe? Sim. O que acontece? O criminoso, a cerca elétrica estava desligada, tinha 2 cachorros muito ferozes na casa. Só que existia um andaime que dava pro muro da casa vizinha. Então, o criminoso, ele nunca pisou no chão do lado externo da casa. Ele vem por esse andaime, anda por cima do muro, e do muro ele já coloca as 2 pernas na janela de um banheiro externo que tem na casa. E por ali ele entra na casa. Inclusive, as pegadas dele na pia do banheiro, que é onde ele cai para dentro da casa, foram detectadas pela Politec. Tanto as de chegada, que tem o fronte do chinelo virado para dentro da casa, quanto as de saída, que tem a frente do chinelo voltada para a janela. Porque ele sai e entra pelo mesmo local. Ele entra e sai pelo mesmo lugar. Exatamente. Por quê? Porque não existia outro jeito. Os cachorros certamente o pegariam. Depois nós analisamos o local onde ele andou em cima do muro, está cheio de pegada de cachorro. Os cachorros avançaram no muro para tentar alcançá-lo. Ele entra na casa, só que a mãe está acordada. As filhas estavam dormindo e a mãe está acordada. A mãe... Doutor, desculpa te interromper de novo. Que horas que era mais ou menos isso? Já era madrugada de sábado ou ainda era sexta-feira? O que acontece, né? Tinha 2 adolescentes na casa, adolescentes não dormem cedo. A gente acredita que esse lapso temporal seria por volta de
10h30 da noite à meia-noite, nesse intervalo. Do dia Foi mais ou 24, menos. né? Isso, exatamente. Que era sexta. Aí, o que acontece? Na sexta-feira, exatamente. A mãe sai para fora na cozinha e acende a luz. Quando ela acende a luz, ela se dá de cara com ele numa distância próxima. E ele leva a mão na gaveta para pegar a faca e ela avança nele e aí ele já começa a matar a mãe. Ele já começa a esfaquear a mãe. Enquanto a mãe estava em luta corporal com o agressor, a menina de 19 anos vem do quarto em socorro da mãe. Só que quando ela chega, a mãe já está letalmente ferida. E ali, o criminoso já esfaqueia de forma muito grave a menina de 19 anos. Ainda ali na entrada da cozinha. Essa menina corre de volta. Isso tudo foi relatado pela perícia de forma brilhante. Isso aqui quem descobriu isso foi a Politec, não foi a Polícia Civil. Ela volta para o quarto, pega a irmã mais nova, Ela volta pro quarto machucada, né? Já lesionada, já pelo gotejamento de sangue, uma lesão grave, inclusive. E aquela janela que estava arrombada, lá na frente, que a gente desconfiava que era de entrada, é um arrombamento de saída. Ela arromba a janela e tenta fugir pela janela com a irmã de 13 anos. E a Politec conseguiu laudar de que o cara pegou elas pulando a janela, arrastou de volta para dentro da casa. Inclusive, você tem marca na cortina de mão ensanguentada segurando de quem está sendo puxado. A menina já está letalmente ferida, de 19 anos, apesar de estar lutando. Ele a deita do lado da cama, estupra a menina de 13 anos. Durante o estupro é que ele corta a garganta da menina, então foi uma dinâmica oposta, né? As outras ele cortou antes, essa ele começa a estuprar para depois esgorjá-la. E a irmã, sangrando muito do lado, não consegue fazer nada. Posteriormente, ele pega o corpo dessa irmã de 19 anos, arrasta para a sala para estuprá-la. Ele leva ela até um ponto, só que a porta é de vidro. E aí ele seria visto de fora por alguém, puxa ela de volta para longe da visão da porta de vidro e estupra a menina de 19 anos e a mãe, as duas ali já ainda com vida, mas já letalmente feridas, sem conseguir se defender. Agonizando, né? Isso. Existe uma defesa natural, né, que a gente supõe ser uma suposição, de que quando você é esgorjado, é seu instinto levar as mãos ao pescoço para estancar o sangramento, então a pessoa fica sem possibilidade de defesa. E é na frente mesmo, doutor? É aqui? Na frente, o esgorjamento é um corte na frente, tá? O pessoal fala degola, a degola é o corte atrás, é bem raro você ver degola, geralmente você vê um esgorjamento, que é aqui. Isso aí é uma palavra que o pessoal usa equivocadamente. E aí, eu perguntei para ele, né, por que ele tinha matado a menina de 10 anos, já que ele não a tinha estuprado. E ele fala claramente que ela estava chorando muito e poderia despertar a atenção dos vizinhos da polícia, então ele teve que matar. Perguntei a ele por que ele não a estuprou. Isso ele não colocou no papel, ele respondeu só em off, e ele disse que não estuprou porque não conseguiu. Tipo assim, já tinha feito sexo, não... Basicamente, ele disse que não teve ereção para estuprar a menina, mas ele não colocou isso no papel. O papel ele só disse que a matou para que ela não despertasse a atenção da polícia. E aí, tudo bem, ele confessou que havia estuprado elas vivas. Só que quando vem a perícia do médico legista, nós fomos surpreendidos com a informação de que depois ele as estuprou de novo, depois de mortas. Então, assim, ele ficou bastante tempo na casa. Aquela conversa que saiu de que ele teria voltado à cena do crime, aquilo não é verdade, isso não aconteceu. Está provado, não tem nenhuma possibilidade disso ter acontecido. O que ocorreu foi que ele passou bastante tempo na cena do crime. Tempo suficiente para estuprar as 3 com vida e depois estuprar as 3 pós-morte. E aí, ele se lava antes de ir embora. Ele se lava na casa? Na casa, ele se lava na casa, antes de ir embora, pega a calcinha de souvenir e pelo mesmo local que ele entrou, ele sai e continua vivendo normalmente, como se nada tivesse acontecido. Meu Deus. Meu Deus. Então quer dizer, doutor, que nós temos 2 fases de abuso sexual, com essas moças vivas, agonizando, na verdade, né? Elas já estavam ali perdendo a vida e já mortos. Isso. Quando eu estupro com elas vivas, ele não nega. Tá? O que ele escondeu da gente é que tinha estuprado elas pós-morte. Ele alega que durante o estupro elas agonizavam e, não sei, né? Você com a garganta cortada, acho que você não consegue nem gritar, né? Acho que é algum tipo de som que você deve emitir, não sei.
Mas isso aí ele mesmo confessa, ele não nega, fala que elas estavam vivas mesmo durante os abusos sexuais. E normal, assim, a impressão que a gente tem é de que a tristeza dele era muito mais por ter sido preso do que pelo que ele tinha feito. Não tinha situação nenhuma de remorso. É uma coisa absurda, impensável, uma investigação. Assim, o único alívio que a gente tem foi ter pego esse cara. Porque, eu repito isso, o pilar da investigação de homicídio, o mais importante deles é a motivação do crime. Porque não é natural um ser humano tirar a vida do outro. Exato. Não que isso não aconteça com naturalidade, isso acontece desde que o mundo é mundo. Eu estou dizendo, isso não acontece sem motivo. Ninguém mata uma pessoa sem motivo. E qual é o problema das investigações dessa natureza? O motivo, ele só existe na mente pervertida do assassino, e você não tem como entrar dentro da cabeça do cara. Então a gente ia procurar um motivo para aquilo ter acontecido, não ia encontrar nunca. Essa é uma investigação que ela é o inverso. Geralmente você acha o motivo para encontrar o criminoso. Aqui você tem que encontrar o criminoso para entender o motivo daquilo que aconteceu. E agora a gente sabe, o motivo é que o cara é um predador sexual, um estuprador em série, não vai nunca deixar de ser, né? Mas está longe de ser inimputável. Pelo contrário, planejou o crime, confessou que monitorou a casa durante a semana toda, fez de tudo para escapar, se lavou, entendeu? Escondeu coisa para que a polícia não encontrasse. Então, quanto à imputabilidade dele, é uma coisa bem tranquila. Mas é revoltante, a gente não consegue aceitar uma coisa. Revoltante. É uma coisa que não é. Existem certas coisas que acontecem que não eram para acontecer. Essa é uma delas. Isso não deveria ter acontecido. E quando você diz que não deveria ter acontecido, é porque você acha que que esse homem deveria estar preso, é isso? Não, isso também, né? Mas assim, não foi falta, porque esse cara tinha cartaz de procurado espalhado nos grupos de WhatsApp de Sorriso e de Lucas de Rio Verde. Eu mesmo mandei esse cartaz para um monte de lugar. O problema é que ele virou caseiro de uma obra que ele trabalhava, ele se tornou invisível para a polícia. Invisível. E assim, quando eu digo que não era para ter acontecido, é que é uma coisa que nem mesmo o predador sexual costuma fazer o que esse cara fez. Porque ele alega que só atacou as meninas porque elas acordaram e foram em cima dele. Isso é uma coisa que eu acredito. Eu acredito mesmo que isso seja verdade. Porque não é comum uma pessoa fazer o que esse cara fez. Em Lucas do Rio Verde, tinha várias pessoas da casa. Ele só estuprou e esgorjou uma. Ele não mexeu com as outras pessoas da casa. Então a gente acredita que ele faria a mesma coisa aqui se as meninas não tivessem acordado e reagido, tá? Mas a condição de predador sexual dele é visível porque ele estuprou as outras meninas, que em tese não seriam alvo. Sim, sim. Certo? Então, e uma coisa que é importante dizer, né? Isso aqui machucou muito a nossa cidade. A gente vai superar isso aqui em Sorriso. Só que isso serviu de lição. Porque todos os protocolos de segurança válidos naquele momento foram seguidos e se mostraram insuficientes. Quando você segue todos os protocolos e acontece uma catástrofe dessa, você precisa fazer uma autocrítica de que o protocolo não está bom. E a gente mudou tudo aqui em Sorriso. Em Sorriso, o prefeito fez uma analogia com os acidentes aéreos, de que você precisa ter uma tragédia para descobrir onde está a falha para que ela não ocorra de novo. Nós temos um prefeito bastante íntimo da segurança pública, ajuda muita gente aqui. E essa analogia que ele fez, do meu ponto de vista, é perfeito, porque o que acontece? Nós paramos para analisar. Alguém errou no protocolo? Não, todo mundo fez o que tinha que fazer. Então nós vamos ver o que tem que mudar. Porque se todo mundo fez o que tinha que fazer e isso aconteceu, o protocolo está errado. E aqui em Sorriso nós criamos uma central de consulta de mandado de prisão, tá? Na Secretaria Municipal de Segurança. Então, hoje em Sorriso, qualquer órgão público que você pisar, você será checado para ver se você tem mandado de prisão em aberto. Diversas prisões já foram realizadas de novembro para cá com isso. Nós chamamos o setor privado, oferecemos treinamento para o RH deles, para que eles consultem todos os seus funcionários e aqueles que vão ser contratados se tem mandado de prisão em aberto. Gente, eu estou falando de mandado de prisão, não estou falando de antecedente criminal. Ninguém aqui está tentando impedir a ressocialização. Antecedente criminal é uma coisa, mandado de prisão em aberto é outra. Você com mandado de prisão, você é foragido, você tem que estar preso. Exato. Então, o setor privado
abraçou a ideia junto com a gente. Nós tivemos casos de empresa ligar, falar, tem um funcionário meu que está com mandado de prisão, vem buscar, porque isso machucou a cidade de um jeito que ninguém está se recusando a ajudar a melhorar a situação. E, hoje em dia, mais, se eu não me engano, quase 10 mil consultas já foram feitas nesse banco, nessa central de checagem da prefeitura que foi criada. Todas as obras de Sorriso são fiscalizadas pela Polícia Civil e pela Polícia Militar. Isso ocasionou, inclusive, numa perda de força de trabalho, porque quem tinha mandado de prisão fugiu. Exato. Porque isso tem um efeito pedagógico. Ele não tem um efeito só de você prender quem está foragido. Você prende 1, 2, 3, o quarto, quinto, sexto, fala, opa, aqui para mim não dá. Aqui é um local que eu não vou ter paz. E ele vai para outra cidade. Aí você pode até questionar, mas ele fugiu. Mas não interessa, eu sou delegado de Sorriso, a minha preocupação é com a segurança pública de Sorriso. Né? O colega de lá que faça a mesma coisa que nós estamos fazendo aqui. Porque aí você cria um cerco. Exatamente, você vai fechando um cerco que o cara não tem onde ficar. Então, hoje, em Sorriso, eu conversei com o Coronel Ramalho hoje, que é quem encabeça essa força-tarefa conjunta, e quando eu digo conjunta, é todo mundo, Defensoria, Judiciário, Ministério Público, setor privado, a cidade inteira abraçou essa ideia de transformar Sorriso num lugar mais seguro, porque isso não pode acontecer de novo. Então, nós mudamos o protocolo. A primeira coisa que nós identificamos foi que ninguém falhou. E aí, nós concluímos, se ninguém falhou, o problema não está com as pessoas, está com o protocolo foi mudado. Esse mês agora, em Sorriso, nós já prendemos 37 pessoas por mandado de prisão. Nossa! 37. Nem todos eram foragidos de fora, alguns eram foragidos aqui de Sorriso mesmo, né? Porque a nossa preocupação não é com o bandido daqui, porque o bandido daqui a gente tem inteligência dele, sabe quem é, sabe se é traficante. A nossa preocupação é que Sorriso, Nova Mutum, Lucas do Rio Verde, Sinop, Nova Biratã, essas cidades, elas são cidades riquíssimas por causa do agronegócio. Então, existe uma força de trabalho transeunte, né? Existe uma transumância aqui em Sorriso de aproximadamente 20 mil pessoas por ano. São pessoas que vêm para trabalhar e vão embora. Nós não sabemos quem são essas pessoas. E elas conseguem o trabalho informal? Isso, exatamente. Elas conseguem o trabalho informal, seja no setor rural, seja no setor de construção, porque Sorriso faz 5 anos que cresce 20% por ano, então a cidade é um canteiro de obra, né? E aí, essa pessoa, nós não sabemos quem é, que é o caso desse cidadão. É um cidadão do Maranhão que já cometeu crime em Goiás, é um nômade, o cara. Então, essa mudança de protocolo nos ajuda a pegar esse tipo de pessoa. Porque, querendo ou não, é muito difícil você sobreviver sem ter algum contato com o setor público ou privado. Você concorda? Ainda que você não use nada do setor público, o privado você vai usar. E a iniciativa privada abraçou a causa junto com as forças de segurança e nós conseguimos transformar. Infelizmente, foi necessária uma tragédia para que a gente abrisse os olhos para isso, mas nós conseguimos transformar a cidade de Sorriso num local muito mais seguro. A cidade de Lucas do Rio Verde, essa semana, um policial civil que é vereador lá, que é o Vlad, veio até Sorriso conversar com a gente e levou o projeto para Lucas do Rio Verde. Porque é uma pessoa que tem visão de segurança. Se o cara não vai ficar em Sorriso, a cidade mais próxima de Sorriso é Lucas do Rio Verde. Então, o primeiro lugar que ele vai pular pode ser aqui. Então, Lucas do Rio Verde já está adotando a mesma política de Sorriso, para que ele vá para Nova Mutum, e Nova Mutum se faça, e que ele vá para longe daqui. Então, essa é a ideia nossa. Muito bom, doutor, muito bom. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quanto tempo você acha que ele ficou monitorando essa casa? E já vou pegar um gancho numa outra pergunta. Há quanto tempo existia a obra? Olha, há quanto tempo existe a obra, eu não sei, né? Assim, mas a gente acredita, pelas análises, que ele estava na obra há uns 20 dias, mais ou menos. E ele, isso, palavras dele, ele disse que monitorou a casa aproximadamente por uma semana, de segunda-feira ali para frente, né? 5 dias. O que nos leva a concluir uma desconfiança que a gente tinha de que o alvo era a mãe, porque a mãe estava viajando e chega só na sexta-feira. Então era muito mais fácil para ele atacar as crianças desguarnecidas da mãe e do pai, sob a vigilância unicamente da Miliane, que tinha 19 anos, era adulta, né? Tá. Do que quando a mãe chega. Então, no dia que a mãe chega, ele decide entrar na casa. E, como ele disse, e como a dinâmica da Politec mostra, ele atacou a mãe. As meninas que vieram em defesa da mãe. A arma do crime, a faca de Cabo Preto, foi encontrada?
É uma faca de cozinha, uma faca dessa que todo mundo tem, de cabo preto, que a gente usa para fazer almoço, que é chamada faca do chefe, com a Sei, borda mais alta do que a sei. ponta. É. Nossa, então é uma faca convencional. Ele entrou desarmado. Ele entrou desarmado, mas sabendo que tem faca na casa, assim como ele fez em Lucas do Rio Verde. Né? Tanto que ele vai nas gavetas, e ele puxa as gavetas para fora, e a gaveta de faca chega a cair no chão. Cair no chão não, chega a quebrar e derrubar as facas no chão. Mas sim, a faca era da casa. A faca realmente era uma faca da casa. E doutor, esses colegas de trabalho que estavam com ele na obra, eles chegam a dizer alguma coisa sobre o Gilberto, que estava com um comportamento estranho? Dizem alguma coisa que levanta uma suspeita, tanto pré-investigação no local, quanto pós-investigação? Não, assim, o que nos foi dito a respeito desse cidadão é que ele era um cara reservado, né? Não era muito de ficar de conversa, de que ele tinha apenas um amigo na obra. Nós investigamos esse cara para ver se ele tinha envolvimento, se ele tinha ajudado. Essa possibilidade foi descartada. E ele basicamente tinha um companheiro na obra que era com quem ele tomava as pingas dele ali, saía para bar, na folga. Ele tinha basicamente um amigo unicamente na obra. Diz que era uma pessoa reservada, nunca deu problema com ninguém, diz que era bom de serviço, trabalhador, segundo o pessoal da obra, não ficava de preguiça nem nada, mas, né, possuía esse outro lado aí, né, que infelizmente veio a cometer esses crimes que ele cometeu. A gente está trabalhando nesse sentido. Nós vamos investigar, né? Já mandamos aqui alguns ofícios para alguns lugares para ver se existem crimes com esse modus operandi sem solução em outros estados, principalmente nos estados que ligam o Maranhão até Goiás e Mato Grosso, para ver se esse cara não fez isso em outros lugares, porque é provável que ele já tenha feito isso antes, né? A gente torce para que não tenha acontecido, mas se você for fazer uma análise fria da situação, é forçoso concluir que ele tenha pelo menos tentado fazer isso antes, ou talvez, né, às vezes a pessoa começa unicamente com estupro e depois evolui para o estupro com estado de morte. Muitos criminosos vão se tornando mais violentos com o tempo, isso é uma coisa mais estudada na psiquiatria forense do que na investigação em si. Mas a gente está fazendo de tudo aí para tentar levantar se existem vítimas ainda desamparadas de resposta que foram atacadas por esse cidadão. E o Gilberto tem família, doutor? Vocês conseguiram puxar alguma coisa em relação a isso? A quem é o Gilberto? Não, o que a gente descobriu é que o Gilberto é um cara que é oriundo do Maranhão, certo? Ele cometeu um crime em Goiás, ficou preso um tempo, possui uma vida um pouco nômade, né? Mas nós não encontramos família e também não fomos procurados por nenhum familiar dele. Ele é representado pela Defensoria Pública de Mato Grosso, ninguém constituiu advogado em seu favor. Então, e isso assim, eu acho que isso é uma coisa muito mais importante para a psiquiatria forense, né, para conversar com a família, descobrir como foi a infância dele, do que para a gente. Porque a quantidade de prova técnica que a gente tem é tão gigantesca que a gente não precisa de nada. Porque, assim, hoje em dia, né, que já tem os laudos periciais, a gente pode falar, foi encontrado o sêmen dele em todas as vítimas que ele estuprou. Né? Então assim, não tem como negar essa situação. E está provado o estupro pós-mortem. O sangue das roupas dele são das vítimas, né? A única coisa que a gente desconfiava, que se mostrou não verdadeira, é que a Miliane arrancou um tufo de cabelo dele. Só que não era o tufo que estava na mão dela. O tufo que ela arrancou dele, ela jogou fora. O tufo que estava na mão dela era dela. Como que a gente entende que isso aconteceu? A perícia relata que quando ele estava arrastando ela do quarto para a sala para estuprar, pelo cabelo, ela levou a mão até a mão dele para tentar se soltar e ele começou a esfaquear a mão dela. Nossa, gente. E nisso cortou o cabelo dela junto com a mão. E aí sai o tufo de cabelo dela da mão cortada pela faca do agressor. É como se ela estivesse sendo puxada pelo cabelo, ela leva a mão para tentar se soltar, ele começa a esfaquear a mão dela e corta o cabelo dela, que fica preso na mão dela. Então, aquele tufo de cabelo que está faltando dele ficou perdido pela casa. Né? A gente acabou não recuperando, porque acreditava que era aquele, mas não era. Todavia, né, tem sêmen dele nas vítimas, tem sangue nas roupas dele das vítimas, tem toda a dinâmica, a confissão. É uma questão que, do ponto de vista de autoria e materialidade, não tem como levantar nenhuma suspeita desse crime, esse crime resolvido. E doutor, agora por curiosidade mesmo, vou rebobinar um pouquinho.
Como que o Corpo de Bombeiros chega naquela residência? Quem liga para o Corpo de Bombeiros? Como que descobre que tinha alguma coisa errada dentro daquela casa? Assim, a família fala com o pai. O pai trabalha com transporte, né, de caminhão, é caminhoneiro de carga. A família fala com o pai sexta-feira à noite. No sábado de manhã, o pai não consegue contato com nenhuma das meninas, nem com a mãe. E aí ele se incomoda e procura a polícia militar. E quando ele procura a polícia, ele diz que quer que dar uma olhada só para ver se tem carro na casa, se tem sinal de movimento. Nessa hora, já estavam todas mortas na casa, no sábado de manhã. A polícia militar chegou e os cachorros eram violentamente ferozes. E a gente não consegue entrar na casa, né? Nós não temos treinamento para lidar com o animal, nem a polícia militar, nem a civil. Só que eles reparam que os condicionadores de ar estão ligados e tem um carro na casa. Mas esses condicionadores de ar, eles vêm por fora, é isso? Por causa do som, né? Do barulho. Tá. Eles conseguem perceber que o condicionador de ar do quarto da frente está ligado e eles veem que tem um carro na casa. Aí é comunicado ao pai, o pai momentaneamente se tranquiliza. Só que no domingo ele continua sem ter contato com a família. Na segunda-feira de manhã ele procura novamente a polícia e aí os colegas da polícia militar entenderam que não era mais aceitável aquela situação prosseguir sem que fosse feita uma entrada na casa. E aí, ao chegar lá, nós nos deparamos com o mesmo problema. Os cachorros são violentamente ferozes. Quem tem treinamento para mexer com um animal feroz é o Corpo de Bombeiros. Então, a gente chama, os colegas da Polícia Militar chamam o Corpo de Bombeiros para lidar com os cachorros. E a situação era tão grave que a solução encontrada foi soltar os cachorros. Abrir e deixar o cachorro vazar, porque assim, para não precisar machucar o cachorro. Claro, né, até executar o animal, né? Isso, e aí na hora que os cachorros saem, que o colega do Corpo de Bombeiros vai entrar na casa, da janela ele já vê o corpo da Manuela. E aí ele imediatamente já chama a Polícia Civil e a gente já começa as investigações. Entendi. Doutor, você muito bem explicou aqui todo o caso, inclusive fiz pouquíssimas perguntas porque deixei você explicar tudo que a gente queria ouvir, né? Em relação em querer ouvir, na verdade, modo de dizer, né? Na verdade, sinceramente, eu como ser humano nem gostaria de estar conversando contigo sobre esse caso tão brutal. Mas você nos trouxe aí todos os detalhes da investigação, muito bem ditos, inclusive, e quero te dizer se tem alguma outra coisa que você quer trazer aqui para a nossa entrevista que você não falou até agora. Não, o que eu quero trazer é que assim, a gente espera, né, que as pessoas que estão assistindo aí, né, que tem algum tipo de influência, algum tipo de cargo de gestão pública, de que vocês não precisem passar pelo que a gente passou para que seja feita uma análise de como é o protocolo de segurança de cada cidade, principalmente das cidades de pequeno porte, de menor porte, como Sorriso, que tem 117 mil habitantes. Né? A gente sabe que é muito difícil fazer o que a gente fez aqui numa metrópole, mas eu acho que isso fica de lição, né? Eu acho que, voltando à analogia lá da aviação, né? Quando um avião é investigado a motivo da queda, todos os aviões do planeta resolvem o problema do cair. Então, eu queria deixar aqui um pedido para que a vocês das outras cidades tomem as precauções que a cidade de Sorriso está tomando para que não seja necessário fazer outro programa desse daqui a um tempo em outra cidade do Brasil por uma situação trágica como essa, né? No mais, eu queria dizer que nós vamos superar isso, a cidade de Sorriso vai superar isso. E essa cidade foi feita por gente trabalhadora, é uma cidade que foi feita por gente que veio sem nada, foi levantada do zero, um povo forte. Então, cedo ou tarde, nós vamos passar por cima disso. Na verdade, nós já estamos superando isso, né, do nosso jeito. Então, fica aí o pedido para que vocês, né, que são compatriotas nossos do Brasil, tomem as mesmas precauções que nós estamos tomando, sem que seja necessária uma tragédia como a que ocorreu com a gente. Mas é isso, quero agradecer, muito obrigado, estamos sempre à disposição. Né? Espero não ter mais que conversar com vocês, né, porque geralmente quando tem um programa desse é porque algo ruim aconteceu, mas se for necessário, nós estamos à disposição, pode contar com a gente. Delegado, alguma chance de outra pessoa ter participado do crime junto com o Gilberto? Não, essa possibilidade está completamente descartada, tanto do ponto de vista investigativo quanto do ponto de vista pericial. Maravilha. Delegado, estendo aqui o seu pedido às autoridades, né, para que se faça algo. A gente vê tantos crimes acontecendo aí, violência contra a mulher,
feminicídio, latrocínio. Aqui em São Paulo também tá cheio de roubo, furto. Cara, é crime para tudo quanto é lado todos os dias. Você não consegue mais sair na rua sem ficar alerta. Em alerta o tempo inteiro, da hora que você pisa na sua casa, dentro da sua casa está em alerta, porque invadem condomínio, invadem casas. Cara, a casa de um amigo meu, só rapidinho, né? A casa de um amigo meu foi invadida no Morumbi, levaram tudo que ele tinha, chegou de viagem, não tinha mais nada, levaram até as gavetas do armário. Cara, então estamos vivendo um cenário terrível e a gente tem que estender esse seu pedido aí para as autoridades, porque é o que nós do canal Operação Policial buscamos também, né? Mas te agradeço muito, agradeço pela primeira vez que você veio aqui conversar com a gente durante o ao vivo, te agradeço imensamente dessa vez, porque, na nossa opinião, ouvir a autoridade policial, os investigadores, os delegados que estiveram à frente do caso é muito importante, até para a população e sociedade também entenderem a fragilidade, a sensibilidade do trabalho de vocês, porque não é simplesmente, a polícia foi lá e resolveu, não. Tem todo um trabalho de cuidado, tem todo um trabalho de cena de crime, todo um trabalho de levantar o suspeito ali no momento, de ouvir as pessoas, de controlar a multidão, de controlar os curiosos, de controlar a imprensa, os jornalistas estão ali em cima querendo a exclusividade da matéria. Então, é um trabalho muito delicado e eu vou ser sincero, eu sou fã do trabalho de vocês, então parabenizo muito, Obrigado. Parabéns pelo trabalho da Polícia Civil, parabéns pelo trabalho da Polícia Científica. Nós aqui do canal também estamos inteiramente à disposição, se tem meu contato, o que vocês precisarem aí, é só mandar a mensagem. Gente, hoje eu conversei com o delegado de Polícia Civil, o Dr. Bruno França, ele que esteve à frente das investigações de um dos crimes mais brutais do nosso país, no qual Cleci, Miliane, Manuela, Melissa, essas 4 moças foram vítimas fatais, 3 delas ainda foram abusadas sexualmente, uma mãe e 3 filhas de uma mesma família mortas dentro da sua própria residência por um homem que é o acusado dos fatos, que é o Gilberto Rodrigues dos Anjos, que foi preso no mesmo dia que os corpos foram encontrados, que era dia 27 de novembro de 2023. Fica aqui meu muito obrigado a todos vocês. Nós vamos acompanhar esse caso, esperamos uma condenação plausível desse homem e que, aqui eu luto muito, que a condenação máxima, que ele cumpra a condenação máxima, que hoje são 40 anos aí de restrição de liberdade, que ele fique atrás das grades durante todo esse período. A gente sabe que é difícil, mas eu gostaria muito que um criminoso de tamanha periculosidade cumprisse todos esses anos afastado da sociedade, afastado de sua liberdade, porque quem faz um crime desse, quem comete um crime desse, crimes como este, é o que realmente merece. Muito obrigado a todos vocês, mais uma vez fica aqui a parabenização do canal Operação Policial para a Polícia Civil, para a Polícia Técnico-Científica e para todos os agentes que estiveram aí diante desse crime tão brutal. E também toda a nossa solidariedade ao marido e pai dessas vítimas e também aos outros familiares, porque eles sim vão sofrer pro resto da vida com a dor da saudade, com a dor da perda e com a dor da indignação. Muito obrigado a todos vocês, nossas redes sociais estão à disposição, assim como o nosso e-mail op@medialand.com.br. Eu fico por aqui e vejo vocês na próxima semana com mais uma investigação criminal. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.